Eu não vou falar sobre alguma blockchain ou sobre uma criptomoeda. O assunto hoje é o Web3, um conceito que muitas vezes é distorcido e também falado com muito menos profundidade do que deveria ser. Mas até para isso existe uma razão. Então vamos lá falar de Web3. Fala gente, meu nome é João Kryptonita e esse aqui é o canal da Bitso, o canal onde a gente aborda de tudo desse universo cripto, desde temas mais básicos como por exemplo o que é o Bitcoin e até temas mais avançados como alguns projetos de DeFi e NFT. Se você gostar desse assunto, desse universo cripto, não se esquece de deixar um like e de se inscrever aqui no canal da Bitso. Então vamos lá, o conceito de Web3 normalmente é relacionado a uma terceira fase da internet. Essa terceira fase que seria construída de forma descentralizada e em uma blockchain. Mas antes da gente explorar mais esse conceito e entender o que seria a Web3, vamos entender o que foi a Web 1 e o que é a Web 2. A Web 1 pode ser entendida como aquela fase da internet que aconteceu lá na década de 90 até mais ou menos 2004, 2005. Nessa época, a internet era pautada por blogs e sites de leitura, como por exemplo o Yahoo. Nessa época, os sites eram estáticos e as interações eram passivas. O máximo que você conseguia interagir com a internet era basicamente entrar numa página de leitura, clicar em um link e ir para outra página de leitura. E para as pessoas que não vivenciaram essa fase, para os jovens de plantão, pensem na Web 1 como o Wikipedia de hoje em dia. Um site onde você consegue encontrar informações, mas que é só isso, não tem qualquer tipo de interação que você consegue realizar. É somente um buscador de conhecimento, vamos dizer assim. Nessa fase não existia qualquer tipo de interação com o conteúdo. Não existiam anúncios, não existiam redes sociais, não existiam qualquer tipo de botões ou formas para que o usuário conseguisse interagir com aquilo que ele estava, por exemplo, lendo. Então, até mesmo por isso, nessa fase, os usuários eram basicamente pessoas que queriam adquirir informações. Agora, a Web 2 surgiu ali em 2004, 2005 e persiste até os dias de hoje. E essa fase é muito importante e muito relevante porque ela trouxe realmente um marco na evolução da internet, já que acabou criando e permitindo a evolução das mídias sociais, onde a gente pode ver hoje em dia, por exemplo, Facebook, o YouTube, Instagram, Twitter, dentre várias outras redes sociais que muitas pessoas não conseguem sequer se imaginar sem nos dias de hoje. E nessa fase, na Web 2, as pessoas começaram a interagir de forma ativa com a internet. Por exemplo, postando esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora. Então, enquanto na Web 1 o objetivo maior era abstrair informações, por exemplo, lendo blogs e sites, na Web 2 a gente vê uma participação mais ativa das pessoas, por exemplo, postando os vídeos no YouTube, fazendo tweets, curtindo fotos e até mesmo interagindo com pessoas ao redor do mundo que muitas vezes você sequer conhece. Então a Web 2 ela é marcada e possui esse traço da participação mais ativa no usuário. Só que enquanto na Web 1 os usuários eram consumidores de informações, na Web 2 as empresas também são consumidoras de informações. Informações essas muitas vezes como dados pessoais e preferências dos usuários que estão interagindo com aquelas plataformas. Essas empresas consomem nossos dados para supostamente nos oferecer uma melhor experiência de usuário em suas plataformas. Então, por exemplo, nos direcionar a anúncios que a gente vai gostar, que vão ser anúncios interessantes para a gente. Só que além disso, essas empresas na Web 2 perceberam que os dados são uma informação muito valiosa, uma informação que vale muito. Então, por isso, muitas vezes, essas grandes empresas pegam seus dados, coletam suas informações e vendem para terceiro, para, por exemplo, empresas que querem lhe vender algum produto. A questão toda é que, diante dessa lucratividade nesse sistema de coleta e venda de dados, esses anúncios que a gente recebe hoje em dia têm ficado cada vez mais perigosos e assustadores. Eu tenho certeza que você, eventualmente, já deve ter comentado algum assunto com um amigo ou com um familiar seu, e depois, quando você abriu alguma rede social sua, você viu algum anúncio exatamente sobre aquele tópico que você mencionou. Então, por exemplo, eu tenho certeza que se eu mencionar que estou querendo comprar um carro, por exemplo, para algum amigo meu, eu tenho certeza que depois de algumas horas ou no máximo alguns dias, eu vou abrir alguma rede social minha e vai aparecer algum anúncio de compra de carros. Isso quando não chega em nossos e-mails algum anúncio sobre isso. Então, essa venda e coleta de dados tem ficado cada vez mais assustadora e é algo sim preocupante.
E mais preocupante ainda é o porquê disso acontece, porque na realidade nós damos permissão para isso acontecer. Sabe aquela coisa que todo mundo passa sem ler, aquele termos de anúncios de plataformas que você entra, de Instagram? Então, naqueles termos de anúncio, basicamente, você consente que aquela plataforma recolha e venda os seus dados. Então é algo que a gente faz de forma natural, mas é algo sim extremamente perigoso e que vem preocupando muita gente e com muita razão. É uma grande violação da nossa privacidade. Podemos dizer então que a Web 2 é uma fase marcada por a participação mais ativa do usuário, por exemplo, produzindo conteúdo, ouvindo músicas, curtindo fotos e até mesmo conversando com pessoas ao redor do mundo. Mas além disso, a gente também tem todo esse problema da violação da privacidade com a coleta e venda de dados por essas empresas que já estão no topo. Então elas já estão numa situação extremamente confortável e certamente elas não vão querer perder mercado para uma suposta Web 3. E finalmente então vamos entender o que é a Web 3. Bom, primeiro de tudo eu preciso falar para vocês que a gente ainda não tem um conceito totalmente firmado e fechado sobre o que é a Web 3. Até mesmo porque hoje em dia a gente está na Web 2, então a gente ainda está vivenciando essa fase da Web 2 e começando a dar o próximo passo para a Web 3. Até mesmo porque hoje a gente reconhece muito esse problema da violação da privacidade. Mas resumindo, a ideia central da Web 3 é sim ser uma nova fase da internet, uma terceira fase dessa evolução da internet, pautada por pontos como, por exemplo, blockchain, descentralização e poder nas mãos do próprio usuário. E isso é muito importante, porque igual eu falei para vocês, na Web 2 o poder estava todo na mão dessas grandes empresas, como por exemplo a Google, que pode, por exemplo, coletar seus dados e vendê-los sem que você faça nada. A Web 3 não, a Web 3 o próprio usuário decide o que será feito com seus dados, por exemplo. Então a Web 3 pretende substituir essas empresas e corporações como a Google, a Meta, dentre várias outras que são extremamente centralizadas. Na Web 3 tudo será pautado por protocolos de código aberto e também pela própria comunidade, que no fim das contas é quem realmente importa para o bom funcionamento de uma rede. Muitos acreditam que na Web 3 nós, os próprios usuários, serão os detentores daquele conteúdo produzido. E esse conteúdo não vai poder sofrer qualquer tipo de censura, porque ele vai estar registrado em uma blockchain. E disso a gente consegue tirar dois lados. Um deles vai ser realmente essa liberdade de expressão, onde não vai poder ser removido, por exemplo, um vídeo do YouTube ou uma conta do Instagram. Mas acima disso também a gente tem outro ponto muito interessante, que é basicamente a impossibilidade de um Estado chegar e falar: você não vai utilizar a rede social X. Hoje em dia a gente vê em países como, por exemplo, a China, que não é permitido o uso de WhatsApp. Na Web 3 isso não vai conseguir ser feito, porque vai estar tudo registrado em uma blockchain, vai ser tudo feito de forma em código aberto, onde qualquer pessoa vai ter a liberdade e a possibilidade de interagir com protocolos e também com a Web3 em si, porque a Web3 em si não vai ser só pautada por finanças, vai ser realmente tudo que a gente enxerga hoje como internet. Vamos ter redes sociais, vamos ter bancos, vamos ter plataformas de streaming. Vai ser realmente todo esse ecossistema que a gente entende hoje como a internet. O que as pessoas também querem muito com a Web3 é que, ao invés de logarem em sites e lojas com e-mails ou com telefones, isso seja feito por meio de uma carteira, uma wallet, como por exemplo uma MetaMask. Isso vai trazer muito mais segurança e também privacidade para as pessoas que não necessariamente vão precisar mencionar quem são elas, mas tão somente vincular a uma carteira, que pode ser feito de forma totalmente anônima. Mas isso tudo não vai ser construído e aparecer do dia para a noite. Isso é um processo que vai evoluindo aos poucos, e conforme essa evolução for acontecendo, novas possibilidades e novos caminhos vão surgindo. E já fechando o vídeo aqui então, só quero deixar bem claro que a Web3 não é uma empresa, não é o Facebook, não é o Meta, não é o Google, não é nenhuma empresa, mas sim um conceito abstrato que está sendo criado e desenvolvido pela própria comunidade. Isso de forma também gradual, porque não tem como a gente esperar que do dia para a noite essas mudanças tão grandes aconteçam, mas são mudanças que sim, se cumprirem o que prometem, vão realmente impactar da forma com que a gente utiliza todas essas mídias sociais no dia de hoje. Mas espero que vocês tenham gostado e entendido o que é essa Web3 e gostaram também dessa linha do tempo que eu construí aqui no vídeo de hoje. Se gostaram, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal da Bitso. E muito obrigado por você que viu o vídeo até aqui. Até a próxima.